E aí, meus amigos, meu nome é Gustavo Teles e esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Comentando Músicas, onde eu vou pegar letras de músicas e vou comentar sobre elas com vocês à luz das escrituras. E justamente eu vou comentar sobre elas, eu não vou explicá-las, porque como não foi eu que escrevi, então eu não sei o que a pessoa que escreveu queria dizer com aquela letra. Então por isso o intuito não é explicar, mas sim comentar com base no entendimento que eu vejo as pessoas tendo a respeito dessas letras através dessas músicas, que são entendimentos que muitas vezes não são bíblicos. Então eu tô aqui para comentar à luz das escrituras sobre algumas canções com vocês. E a de hoje é Não Morrerei, do Marquinhos Gomes. Eu não vou cantar ela com você, mas eu vou ler as estrofes e comentar à luz das escrituras. Então vai ter muita Bíblia, prepara sua Bíblia aí que a gente vai ler bastante ela hoje. Talvez esse aqui seja até um vídeo um pouquinho mais longo. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, mas o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Essa é a primeira estrofe. Na verdade, a primeira estrofe que eu separei, eu que fiz a divisão, em 4 partes. Sobre essa primeira parte, 1 Pedro 1, do 3 ao 11. Bendito seja o Deus Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então nós esperamos por algo muito maior do que as coisas dessa terra, muito maior do que as coisas materiais. Essas coisas estão reservadas para nós e serão reveladas na salvação que vai acontecer nos últimos dias, onde nós teremos os nossos corpos glorificados e seremos como Jesus é. E mesmo que nós passemos por um pouco de tribulações, por um pouco de provações e sejamos entristecidos em algumas coisas, ainda nós temos essa esperança e essa fé viva que Deus nos fez em Cristo Jesus. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Então Cristo também passou por sofrimentos, mas após os sofrimentos lhe seguiram glórias. Nós não estamos falando de uma glória perante homens somente, nós não estamos falando de uma glória segundo o nosso entendimento do que é ser gloriado, ser glorificado, mas nós estamos falando segundo aquilo que Deus estabeleceu, onde os nossos corpos serão glorificados. E essa é uma esperança que nós temos, que seremos ressuscitados com Cristo no último dia e seremos juntamente com Ele glorificados. Porque assim como Ele passou por sofrimentos, nós passamos, e assim como Ele foi glorificado depois da ressurreição, nós seremos glorificados após a ressurreição. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então aqui também está falando sobre a glorificação dos nossos corpos, mesmo que estejamos sendo provados, passando por sofrimentos, isso não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. E nós precisamos estar firmes nessa esperança. Precisamos estar convictos naquilo que Deus nos prometeu acerca dessas coisas. Vou continuar gravando pelo celular porque a câmera deu pau. Aleluia. 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambos quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia.
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós continuamos falando acerca daquilo que nós vimos nas passagens anteriores, sobre uma esperança que Deus ele nos prometeu, ele nos fez uma promessa e ele é fiel para cumprir essa promessa. Então mesmo que tudo esteja difícil, nós precisamos estar com a nossa esperança, precisamos estar completamente firmados em quem Deus é, naquilo que ele nos prometeu e crer que ele é fiel para cumprir aquilo que ele nos prometeu, mesmo que pareça estar demorando muito, mas isso significa salvação. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós teremos aflições, nós vamos sim passar por dificuldades, nós vamos sim passar por leves e momentâneas tribulações, e isso tá tudo na Bíblia. Mas Deus, ele continua sendo fiel para cumprir o que ele prometeu. Deus, ele nunca falha e ele nunca falhou. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E o que ele prometeu? O que Jesus nos prometeu? Nos prometeu que ele voltará. João 14:1-7. E 28. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Jesus estava indo, mas ele prometeu que ele voltaria e nos levaria com ele, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos por onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, porque Deus é a imagem do Deus invisível. Verso 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, ele vai, mas ele voltará. Essa é a promessa que nós devemos nos apegar. E não somente Jesus voltará, mas Deus Pai também voltará e habitará na terra conosco. Apocalipse 21:1-3. Mas está gravando. Aleluia. Está gravando. Eita. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então não somente Jesus vai voltar, mas depois de milênio e tudo que tiver que acontecer, Deus Pai também virá e habitará em meio ao seu povo. Segunda parte da música. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Perder a fé, meu irmão, isso acontece quando nós não nos deleitamos no Senhor. Nossa fé, ela vem por ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós não podemos perder a nossa fé, mas para isso nós precisamos estar praticando a nossa fé. Porque mesmo que passemos por momentos difíceis, mesmo que tenhamos dificuldades, nós temos uma fé e uma esperança viva no que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. Então nada pode ser maior, nada é superior ao que Ele nos prometeu. E pela fé nós cremos e acessamos aquilo que ele nos prometeu. Então essa parte de perder a fé, isso é algo que acontece se nós não cultivarmos a nossa fé, se nós não aplicarmos a nossa fé. Também sabemos que a fé sem obras ela é morta. A fé, ela não é simplesmente nós falarmos que acreditamos, mas é nós agirmos com base nisso, nós fazermos alguma coisa. Então se nós não estamos fazendo isso, a nossa fé ela vai se perdendo, ela vai diminuindo e vai chegar uma hora que nós vamos perder a nossa fé, porque nós não cultivamos a nossa fé, porque nós não perseveramos na nossa fé, em praticá-la, em exercê-la. Já se você não pratica, se você já não exerce, já não é mais fé, porque é isso que prova que realmente você tem fé. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal. Salmo 121, do 1 ao 2.
Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural, porque o nosso Deus, ele está entronizado em meio aos louvores. O nosso Deus, ele é um Deus grande e habita nas regiões celestiais, se encontra no terceiro céus. E é de lá que vem o nosso socorro. Então, sempre que estivermos passando por dificuldade, por esses momentos pelos quais nós já lemos que passaríamos, que é bíblico, a Bíblia diz que passaríamos por isso, nosso socorro vem do alto, vem de Deus. Que não venhamos lutar na força do nosso braço, querer fazer do nosso jeito, querer fazer daquilo que a gente acha que é o certo, mas olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, o nosso sustento, a nossa força. Como nós vemos, nós precisamos praticar aquilo que recebemos do Senhor. A fé que recebemos também é o dom de Deus. Então, o fato de você acreditar também precisa haver uma intervenção divina. Nós não podemos fazer nada para Deus sem antes que Deus nos desperte para fazer essas coisas. Então, a gente não faz nada, a gente nem ama a Deus, a gente nem deseja a Deus, a gente nem adora a Deus a partir de uma ação do próprio Deus. Por nós mesmos nós não fazemos nada, nós não podemos fazer nada, nós não temos essa capacidade para fazer nada, porque nós não podemos desejar a Deus. A nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, desde a infância ela deseja o mal, ela é inclinada para o mal, então nós desejamos as coisas ruins, desejamos as coisas más, e precisamos de uma intervenção divina. Agora eu te pergunto, quem tem promessas de Deus, vence o mal? Gênesis 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que nos faz vencer o mal não é nós simplesmente termos uma promessa, porque isso, né? Ah, tem uma promessa, agora essa promessa é uma armadura que não importa o que bata em mim, não importa o que chegue em mim, eu vou vencer tudo e Deus vai quebrar tudo, Deus vai me libertar de tudo. Vamos lá, meu irmão. Não é porque você tem uma promessa que você não vai ser dominado pelo pecado, porque isso não é algo que tem a ver com Deus, mas tem a ver com você. Você está exposto a isto, você tem um livre-arbítrio, você escolhe vencer o mal ou não vencer o mal. Mas saiba que Deus colocou em você a capacidade de vencer o mal. Não é simplesmente porque você tem uma promessa que você vai vencer o mal. Você precisa lutar com o mal, você precisa fugir da aparência do mal e você precisa olhar para o Senhor e ter a sua esperança nele, colocar a sua vida diante dele. Não é simplesmente você ter algo, mas é você lutar para isso, você lutar por isso, você escolher isso todos os dias. Então vencer o mal é uma escolha sua. E 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então se você se permite ser dominado, você vai ser devorado pelo diabo, você vai enfraquecer, você vai retroceder, você vai desistir, mas você precisa olhar para ele, estar constantemente vigiando, estar constantemente se blindando pela palavra de Deus, pelo ouvir e pelo ler a palavra de Deus, que disso vem a sua fé. Você precisa cultivar isso, entendeu? Aleluia! 1 João 3. 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Meus amigos, isso te deixa feliz? Isso te anima? Nós seremos como ele é? Teremos nossos corpos glorificados? Uau! Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo?
Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é sermos como Jesus, é sermos como o Filho amado de Deus. E tudo aquilo que a gente leu vai se encaixando nisso. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O objetivo é sermos como Ele, e através do conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, e através de Jesus nós conhecemos o próprio Pai, porque Ele é a imagem de Deus invisível, nós recebemos esse dom gratuito de Deus que é a vida eterna. João 17:3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Comeremos da árvore da vida. Aqui está falando da vida eterna. Nós receberemos a vida eterna que está no Filho. E a vida eterna é conhecer o Filho. Meu amigo, não sei se isso mexe com você da mesma forma que mexe comigo. E Deus, Ele está conosco. Deus, Ele habita dentro de nós. Nós somos morada do Espírito. Nós não vivemos pecando, não vivemos fortificando a nossa fé, mas com o Espírito em nós que nos vivificou, nós praticamos as obras do Pai, as obras das luzes. Isso nos fortalece, isso fortalece a nossa fé. Verso 4. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Quem tem promessa de Deus, morre? Hebreus 11:13-16. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Aqui está falando de Abraão, Isaac e Jacó. Eles morreram sem receber aquilo que havia sido prometido. Jesus morreu. Mas qual que é o propósito? Mais uma vez quero ler Romanos 8:18 com você. Considerem que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Receberemos a vida eterna, mas a vida eterna ela não é simplesmente nós vivermos para sempre. Nós viveremos para sempre, somos seres eternos, aleluia. Mas ela não consiste simplesmente nisso, mas e sim em nós conhecermos a Jesus e sermos como Ele é. Aí quem tem promessa de Deus não morre, mas você precisa ter o seu cuidado, você precisa se cuidar, você precisa cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, senão você vai morrer. Não fique se colocando em situações de risco, porque senão você vai morrer. Não é você pular na frente do carro, quem tem promessa de Deus não morre, você não vai morrer, você vai morrer. Quem tem promessa de Deus morre sim. Aí nós vemos várias vezes as pessoas que, sei lá, leva um tiro, acontece alguma coisa, sofre um acidente e não morre. E aí todo mundo fala, é porque tinha promessa de Deus e por isso não morreu. E as pessoas que morrem, elas não tinham uma promessa de Deus? Nós precisamos avaliar muito bem, avaliar melhor aquilo que nós temos acreditado, aquilo que nós temos crido, porque nós temos nos apegado a uma promessa que ela passa, nos apegamos na promessa de que seremos grandes cantores, nos apegamos na promessa de que seremos grandes pregadores, nos apegamos nas promessas de que seremos profetas, seremos mestres, seremos alguma coisa. Mas a maior promessa é essa? Será que é nisso mesmo que nós temos que nos apegar? Será que é nisso mesmo que a gente tem que agarrar e não soltar de jeito nenhum e gastar nossa vida em favor disso? Ou em favor da promessa que nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança do nosso Deus? O dom gratuito de Deus é a vida eterna, e a vida eterna está no Filho, consiste em conhecê-lo, e assim, quando nós o conhecemos, nós teremos mais revelação de quem Ele é, e seremos transformados cada dia mais à sua semelhança. Nos apeguemos a essa promessa de que Jesus Ele vai voltar, que Deus Pai vai voltar, que nós ansiemos por isso, que nós desejemos isso, que nos apeguemos na promessa certa, que devemos gastar nossa vida em favor da coisa que realmente merece toda a nossa vida, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, que devemos realmente nos apegar àquele que é digno, o único que é digno de receber a nossa vida. Vamos lá, alguém? Qual é a promessa que você acha que tem? Cantar, pregar, qualquer outra coisa?
Não se apegue em coisas que são passageiras, elas não são as mais importantes. Mateus 28:20, ensinando-os a obedecerem tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma promessa que devemos nos apegar. Jesus, ele está conosco até os fins dos tempos. O Espírito Santo, ele habita em nós, somos morada do Espírito, então ele está conosco e estará até que ele volte, meus amigos, pelo amor de Deus. Deus, ele está conosco e estará até que Jesus volte e até que Deus Pai desça e habite em meio ao seu povo aqui na terra. Vamos lá. Existe uma promessa muito maior, existe uma promessa muito superior, e é para essa promessa que nós devemos olhar, e é essa promessa que merece a nossa atenção, que merece os nossos olhares, que merece as nossas afeições. Somente Ele merece as nossas afeições, todas as nossas afeições. 1 João 2:24-25. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E nossa, meus amigos, meu Deus, ai meu Deus do céu, essa é a promessa, a vida eterna, que consiste em conhecer o Filho e em conhecer o Pai. E esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Atos 1, do 4-8. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui nós vemos outra promessa, a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já habita em nós. Nós devemos sim fazer alguma coisa, mas esse não deve ser o foco da nossa vida, sem antes estarmos em um lugar de comunhão e relacionamento eternos com Deus. Foi para isso que ele morreu. Jesus não morreu para você fazer alguma coisa, ele morreu para você estar com ele, para você poder estar com ele mais uma vez. Oh meu Deus. A fé de Abraão. Abraão, ele creu sem ver, ele acreditou sem ver. Não havia nele a necessidade de ver aquilo que Deus havia prometido, tanto é que ele morreu sem receber a promessa que Deus prometeu para ele, que daria a ele toda a descendência e toda a terra de Canaã. Hebreus 11, do 8-19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, e também morreram sem receber a promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostra que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão, ele caminhou sem ver, e aquilo que Deus disse para ele eram coisas fora do comum, fora do normal, mas ele acreditou e pela fé ele acessou essas coisas. Essa é a promessa, foi a promessa para Abraão, a promessa ali onde a partir daquilo Deus começou a preparar todo o caminho para a vinda de Jesus. Tudo apontava para a vinda de Jesus. E tudo hoje também aponta para a vinda do Messias, para a segunda vinda de Jesus e para a vinda do próprio Deus Pai. Se alguém liberou uma palavra sobre você, entenda que não é sobre você, é sobre Jesus. Não importa se é para você fazer alguma coisa, não é sobre você, é sobre Jesus. O mais importante não é você fazer alguma coisa, não é você cantar, pregar ou fazer alguma coisa, mas é você estar com Jesus.
Essa é a promessa que realmente você deve se apegar. E não em qualquer outra palavra. E não em qualquer outra direção. Mas em estar com Deus, em desfrutar de um relacionamento e uma comunhão eterna com Ele. Porque a única promessa que teve um fim em si mesmo foi Jesus como nosso Salvador, como nosso único e suficiente Salvador. Romanos 6 também fala que nós não vivemos mais segundo a vontade da nossa carne, porque nós somos crucificados com Cristo. Nós estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo. A nossa vida é para Cristo. Bom, esse foi nosso vídeo de hoje. Ele foi um vídeo bem mais longo, comentando sobre essa música, mas espero que você tenha entendido. Quem tem promessa de Deus morre sim. Mas será que estamos olhando para a promessa certa? Será que estamos desejando a promessa certa? Será que temos nos apegado à promessa certa de que Jesus vai voltar e Ele morreu para que nós tenhamos uma comunhão, desfrutemos de uma comunhão, de uma vida eterna com Ele, de um relacionamento íntimo? Não perca seu tempo com coisas que são passageiras e com coisas que você não vai precisar fazer no céu. Mas foque em uma só coisa. Só uma coisa importa. Ele, Jesus. Nada pode ser feito fora de um lugar de comunhão e relacionamento íntimos com Ele. Então você vai chegar no último dia, Senhor, eu fiz milagres, eu preguei, eu cantei tanto, eu organizei tantas cruzadas evangelísticas. Jesus vai te falar, aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Não é sobre você fazer alguma coisa, é sobre você estar com o Criador de todas as coisas. Bom resto de domingo pra você. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos aqui com Gênesis capítulo 36. E falou!